diz que o espírito é obrigatório voltar para Deus. A Bíblia diz que o corpo volta para o pó da terra. E a Bíblia diz que a alma vai esperar no Hades ou no paraíso. Esse espírito que ele mencionou ali, nós estamos mencionando aqui, a nossa alma é o fôlego de vida que foi expelido em Gênesis, capítulo 3. Você está falando que existe a separação do espírito pela alma. Quando Deus cria o homem, ele cria um ser vivente. E ele sopra o fôlego de vida, que é a alma do homem. E o homem passa o quê? Viver. Então você acha que só existe alma lá, não existe gente lá? Mas pessoas, existe alma e espírito. Não existe pessoas lá no céu. Existe hoje almas. Pessoas que eu estou falando. Pessoas. Vamos chamar de alma, não existe pessoas. Existe alma, porque eles estão esperando a última vitória de Cristo sobre a morte. Apocalipse 7:9, irmão, fala de teimosia. 7, versículo 9. Apocalipse eu falei que depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que não podia se contar. Presta atenção. Bom, e de todas as nações, linhagens e línguas que estavam de pé diante do trono, na presença do Cordeiro, vestido de roupas brancas, talares e com palmas em suas mãos, clamando com grande voz, poderoso, dizendo: poderoso ao nosso Deus que está sentado sobre o trono, atribuímos a salvação ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 querubins que prostraram-se sobre os seus rostos diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria às nações, de graça a honra e o poder, a fortaleza seja a nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciões me perguntou: quem são estes que trajam tolas brancas e de onde vieram? Respondeu-lhe o Senhor: cujos tu sabes. Disse-me ele: esses são os que vêm da grande, o texto já deixa bem claro, da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, ou seja, as suas estolas, e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono, e se servem em turnos e continuamente, a toda hora, o santuário, aquele que está sentado sobre o trono, estará estenderá o seu pavilhão sobre eles. O que o senhor quer dizer? Existe alma ou existe vidas lá? Existe alma ou existe vidas lá? A partir desse texto aqui, que a gente você acha que isso aqui só vai realizar quando acontecer a grande tribulação? É isso, rapaz. Quantos mártires foram martirizados, foram apedrejados, foram crucificados? Então, você eles está estão esperando a mais grande tribulação. Eles estão no céu. Como se fosse uma Então no céu, mas não a alma deles. Eles estão lá no céu. Só que esses não passarão pelo grande juízo. Esses não serão. Entendeu? Porque esses ressuscitaram junto com Cristo. Eles não receberam a besta. Eles não se joelharam. Não está entendendo? Deixa eu explicar. Você disse para mim que existe almas lá no céu. Almas. Não existe pessoas. Não existe. Entendeu? Quando diz multidão, está falando pessoas. Eu estou interpretando errado. Você está interpretando errado. Porque multidão é de pessoas, não é de gente. Não. Eu posso ter multidão, eu posso ter pessoas. Eu posso trazer a alma. Isso. Então, quer dizer, só pode ir para o céu depois da ressurreição. Só depois da ressurreição. Antes da ressurreição, você não tem condições de ir para o inferno do céu. Isso. Então, no seu entendimento, elas estão vagando por aí. Eu não falei que elas estão vagando. Eu falei que o Espírito voltou para Deus o quê? Então Deus, certo? Então Deus, que é o Criador de todas as coisas, principalmente o ser humano, né? Até o espírito do animal vai voltar para o Criador. Porém, o animal não precisa prestar conta, porque não deve nada nem para mim, nem para Deus. Certo? Você feliz igual o testemunho de Jotabá. Então, eu fico com a Bíblia. Porque o testemunho, entendeu? Do lado diz que até os animais ele tem que prestar conta, porque também vai ser salvo. Não deixar isso. Então aqui está dizendo que já ouviu uma grande multidão, ele não viu uma grande multidão de almas rodando para lá e para cá, não. E aqui é o seguinte, é igual eu acabei de afirmar.
quando diz que segue o juízo, é porque já está determinado onde a pessoa vai. Só que não vai imediatamente. Fechou? Esse texto aí, né, que fala, esses são os que vieram do quê? Da grande tribulação. Significa o quê? No meu ponto de vista, dentro da palavra, vieram da grande tribulação. Então, o que que fala? Que haverá salvação durante a tribulação? Haverá, não é? Haverá o quê? Haverá pessoas que vão ser ainda salvas, não é isso? É por isso que eu estou falando que esses são os que vieram, foram os que o quê? Permaneceram firmes, não é isso? Que não negaram, não se prostraram, né? Porque eles vieram de quê? Eles vieram da grande tribulação, não é isso? Está falando. Mas você não pode esquecer também que aqui foi uma visão glorificada de João. E você não pode aplicar essa Não quer dizer visão. que literalmente isso estava lá, esse monte de gente lá. Mas vai acontecer. Isso. Entendeu agora? Entendi. Por isso que eu afirmo que todos terão que apresentar conta diante do juiz, mesmo morrendo em Cristo. Agora, quando for o arrebatamento, né? A igreja foi arrebatada, você não acredita no arrebatamento? O arrebatamento eu acredito. Acredito. Para vocês dará conta do arrebatamento? O arrebatamento acontecerá precedente à tribulação. Não. Quando Será antes da tribulação. Será na pré-tribulação. é antes da tribulação. Na pré-tribulação. Para mim é antes Na pré-tribulação. Porque a Bíblia afirma que nós iremos conhecer o vilão que é o anticristo. Aí as coisas vão estar muito boas nos 3 anos e meio, mas depois a coisa vai perder. Aí nesse período de muito aperto, o próprio Jesus, se eu não vos abreviasse aquele dia, ninguém ia suportar. Então a boca do cara que achar que vai suportar uma grande tribulação. Entendeu agora? Só existe um grupo que suporta a grande tribulação, que são os judeus, aqueles que negaram a Cristo a vida inteira. Porque tem o princípio e tem a grande tribulação. Daí a pré-tribulação. Tem uma diferença do Da início, pré. do começo, né? Então, Isso lá, tem um começo, quando você lê lá Você Apocalipse, lá capítulo 3, versículo 10, o que lá fala? Porque guardaste a minha palavra da perseverança, eu também te guardarei do grande dia que há de vir sobre a terra para atormentar todos os habitantes. Está dizendo que o Senhor vai o quê? Vai guardar, vai proteger, não é isso? Do quê? Fala que isso aí está falando nítido da tribulação, que fala que ela será uma grande tribulação, como nunca se houve em toda a face da terra, desde os princípios, desde a fundação do mundo, deixa bem claro. Né? Então, ou seja, vou o quê? O que ele está falando? Vou guardar, significa o quê? Vou proteger, não vou deixar que nada aconteça, não é isso? Entendeu? Então, ou seja, eu entendo assim, a grande mesmo tribulação, eu acredito que quando começar o início da tribulação, eu creio, dentro da Bíblia, que Jesus arrebatará a igreja. Você entendeu? Agora não passará pela... 4:13? Então, que fala do arrebatamento? Então, aí não pegará em si o tempo todo da tribulação. Né? Eu entendo assim, o cristão ele não passará a tribulação toda. O senhor é pré, então. Eu acredito no arrebatamento antes da tribulação, da grande tribulação. Então, se o senhor é pré, Sou. ou é pós-tribulação? Pré. Eu sou pré. Você da doutrina, então você defende a doutrina. Eu acredito que a igreja será Quando arrebatada. começar, por exemplo, a obrigação da marca da besta, porque vai ser obrigado. É obrigado. Não é eu querer falar, não vou querer. Não existe isso. Aí sim a igreja vai ser arrebatada. E aqueles que, infelizmente, não acreditaram que teriam o arrebatamento. Porque na volta de Cristo na grande tribulação, Jesus não vai voltar para arrebatar a igreja. Vai voltar para julgar o anticristo, o falso profeta e a besta. Não é juízo final. Hã? Não é juízo final, né? Isso. Você concorda? Só que depois do Você milênio. concorda que ele vai voltar como um juiz? Só que depois Ele do não vai milênio. voltar mansinho, arrebatando ninguém mais, não. Só depois do milênio. Depois do milênio tem a guerra de Gog e Magog.